Bom, eu fiquei com alguns casos clínicos para vocês, então eu vou apresentar 2 casos de Doppler. Eu passei para vocês um papel sobre... Todo mundo recebeu? Não? Está lá em cima com o rapaz. Porque saiu ano passado na ESOOG as últimas evidências de Doppler obstetrícia. Então acho que aqui vai ser interessante, nós vamos comentar com vocês. Mas seria interessante que aí vocês seguem com aquela... Pronto. Foi lá buscar para você? Não, está lá em cima. Lá na portaria. Empresta esse para ele, então, quando chega isso aí. Eu pego lá. Aí, ó, pega aí. Tá lá. Pronto. Mas esse está com Covid, está no... Hein? Não. Bom, então vamos lá no primeiro caso, né? Veja, eu tenho na artéria cerebral 0,65, artéria umbilical, diástole 0, 1, paciente na 35ª semana. Adaptação circulatória, centralização, artéria cerebral média normal, necessário avaliar duto venoso. Vou voltar a imagem para vocês. Ok? A, B, C, D. O que seria? Volta. Hein? Adaptação circulatória? A, B, C, D, qual seria? Centralização, correto, né? Bom, esse é um problema sério, né? Tanta verdade que eu estou indo para Cancún falar numa aula que eu dei aqui para vocês, centralização, mito, realidade. Porque o pessoal, quando fala centralização, fica todo mundo assustado. Então tem que tomar um pouco de cuidado. A centralização foi descrita em 87, que é a relação da artéria umbilical sobre a artéria cerebral. Maior ou igual a 1. Significa, quando eu tenho aumento de resistência na artéria umbilical e diminuição de resistência na artéria cerebral, eu tenho uma placenta insuficiente e um feto comprometido. Essa era a mensagem que o Razumorov deu em 87, certo? O grande problema é que logo em 1962, Davis, na Inglaterra, ele falou em adaptação circulatória, que é um processo que sempre que tiver primeiro impasse frente à hipóxia precoce, o organismo tende a protegê-lo fazendo o quê? Fazendo uma vasoconstricção no pulmão, intestino, músculo e osso e uma vasodilatação sistema nervoso central, coração adrenal. Isso é uma adaptação do organismo frente à hipóxia. É bem verdade que a grande maioria que existe uma adaptação frente à hipóxia é porque está tendo uma insuficiência placentária, que é a grande causa, certo? Bom, mas vamos tentar entender um pouquinho esse processo, o que seria adaptação e centralização. Eu dei para vocês, aí está nesse material, esse fluxograma, esse histograma,
que eu publiquei nesse meu livrinho em 2010, certo? Onde eu mostro que a artéria uterina tem um papel para ver se a placenta está bem ou mal implantada. Essa é a função da artéria uterina, certo? Se eu tiver na 20ª semana sem cisura, já foi comentado aqui pelo Gadelha, no primeiro trimestre sempre vai ter incisura, não tem valor nenhum. É um pré-natal, essa paciente vai pré-natal de baixo risco. Se eu tiver incisura entre 24 e 26 semanas, significa uma má implantação placentária, certo? E aí então eu vou ter que avaliar, essa paciente tem um alto risco de ter uma placenta mal implantada, de ter uma pré-eclâmpsia ou uma restrição de crescimento. É quando eu começo a avaliar o quê? A artéria umbilical. Eu vou ver, a artéria umbilical avalia a insuficiência placentária e a artéria uterina avalia a implantação placentária. Em fetos prematuros de 34, 32 semanas ou abaixo de 1,5 kg, a interrupção da gravidez só se faz no duto venoso. Nós vamos ver depois as evidências com relação a isso, certo? Então veja, a artéria umbilical eu tenho ela normal, mas eu venho de uma placenta que está mostrando que está mal implantada, eu mantenho a assistência dessa gestação no pré-natal de alto risco. Eu tenho aumento de resistência na artéria umbilical ou a diástole zero. Essa situação significa que eu tenho uma placenta insuficiente. A diástole reversa nem dizer, né? A diástole reversa representa mais de 90% da placenta comprometida. Presença de diástole reversa em fetos acima de 34 semanas significa óbito fetal em termos de 4 a 5 dias. A diástole reversa. A diástole reversa no feto prematuro extremo não tem tanto valor diagnóstico quando tem um feto acima de 34. É aquele trabalho que achar que ele publicou em 2011. Por quê? Porque a placenta ela é muito grande no início e o feto é muito pequeno. O feto cresce muito mais do que a placenta. Então chega num determinado momento, mesmo eu tendo uma placenta em pequena quantidade funcional, eu consigo ter uma placenta suficiente. Por outro lado, quando eu tiver, veja vocês, o diástole zero, mesmo estando normal a artéria cerebral, eu tenho uma centralização. Em nenhum momento a diástole zero é índice de resistência igual a 1 da artéria umbilical. Nunca vou ter uma artéria cerebral maior do que 1. Nesse programa de 2010, eu coloquei que eu continuo avaliando o feto do pré-natal de alto risco. Certo? Por outro lado, se eu estou vasodilatado, essa gravidez tem mais de 34 semanas, aí nós vamos valorizar a famosa centralização, porque vem de uma placenta insuficiente. A artéria umbilical está comprometida. A artéria cerebral tem o papel de avaliar o quê? Avaliar a oxigenação fetal. E aí então eu vou interromper a gravidez. O segundo caso, o caso até que o Gadelha comentou com todos vocês, eu tenho a artéria umbilical 0,52 e a artéria cerebral 0,60. Certo? Uma gravidez também de 35 semanas. É um feto, é uma patologia do feto, é uma centralização, perfil hemodinâmico fetal normal, cardiotocografia. Qual seria essa situação? 0,52, 0,60. Porque é muito comum falar assim, eu não vejo mais a artéria cerebral. Se eu tenho a artéria umbilical normal. Mas e agora? Como é que eu estou tendo essa? Como é que eu vou interpretar isso? Certo? O que eu diria? Hein? Letra D, cardiotocografia. O Arnaldo falou isso. O que vocês fariam? O que significa isso? O feto está começando a querer sofrer. Começando a querer sofrer. Não, veja só. Isso é uma patologia do feto. Aqui eu tenho uma placenta absolutamente normal. E aqui eu tenho uma patologia fetal. Pode ser uma miocardiopatia por processo infeccioso, uma má formação cardíaca,
certo? É um feto que tem uma patologia intrínseca. Esse é um caso para fazer uma avaliação por um cardiologista fetal. E nós não somos competentes a isso, certo? Então, a artéria cerebral, ela mostra a oxigenação do feto. É evidente que a maioria das hipóxias fetais vem de uma insuficiência placentária. Mas nesse caso eu estou mostrando uma patologia do feto. E a placenta não tem absolutamente nada. A placenta está funcionante. Então, isso é uma patologia intrínseca do feto. Certo? Agora vamos lá. Essa imagem, qual a hipótese diagnóstica disso? Vamos lá. Qual é a hipótese diagnóstica? Aqui está a imagem, um útero, e aqui vocês estão vendo o Doppler da imagem. É? Tem? Tumor. Esse caso eu já comentei com vocês. Essa paciente, ela tinha uma massa, um nódulo miometrial, aqui está o endométrio, nódulo endometrial, certo? E esse nódulo endometrial veio, uma menina de 36 anos, nuligesta, casada, querendo ter futuros filhos, e veio com o diagnóstico de mioma. Eu fiz uma proposta para ela de usar agonista, e com isso, tentando tirar por via histeroscópica o máximo, até conseguir fazer em várias sessões, tirar esse nódulo por histeroscopia. Só que na primeira imagem que eu tirei, primeira amostra, era um leiomyosarcoma. 36 anos. Por isso que eu disse a vocês, nem todo nódulo miometrial é mioma. Pode corresponder ao mioma, tudo bem. Mas colocar miomatose uterina, cai do cavalo. Tinha um fluxo muito rico. Não tem. Mas você, quando eu falei hoje de Doppler em ginecologia, eu disse que, como o mioma passa por várias transformações, certo? Você pode ter um perfil vascular o mais variado possível, certo? Mas esse caso era um leiomyosarcoma, né? Um outro casinho para vocês. Qual a hipótese diagnóstica dessa imagem? Hein? Você não pode. É professor. Ok? Qual? Que hipótese é essa? Que pode corresponder a isso? O mioma. A imagem que pode corresponder ao mioma, né? O mioma subseroso, certo? Ok? Então, o mioma subseroso. Eu estou falando isso porque esse material, agora, hoje, nós estamos tendo a prova do Teus Prática, né? Eu pus 200 quadros para eles, porque é assim que eles têm que ser, quando vai ser usado. Cada examinado vai passar por uma bateria de imagem, onde ele tem que fazer a provável diagnóstico. Esse caso aqui, o que pode corresponder? Mioma também, né? Também mostrei esse caso, mioma submucoso. Lembrar que o mioma submucoso, eu tenho que ver o endométrio na fase luteal, né? E o pólipo na fase folicular ou periovulatória. Aqui, essa imagem, o que pode ser essa imagem? Adenomiose. Veja, mas esse cisto aqui não pode ser um vaso? Jamais, nem recurso posterior. É um cisto, né? Presença de cisto miometrial, até prova em contrário, é adenomiose. Mas ela tinha uma outra parte, olha, bem irregular o endométrio, bem heterogêneo. Uma coisa importante, a distância, a simetria do endométrio, tamanhos diferentes, são marcadores de adenomiose. Pode corresponder a uma adenomiose. Que fase do ciclo é essa? Isso caiu na prova. Periovulatória. Né? Agora, em que fase do ciclo é esse?
Olha, o endométrio, ele logo depois da menstruação, ele vai de 6, aí ele cresce de 8 a 14 e mantém com essa faixa de espessura, uma média de 10. Então, esse endométrio está com 4,2. Estaria na fase folicular. Mas como vocês estão vendo aqui, líquido em fundo de saco, isso é menstrual. Ou eu vejo anecóico, material anecóico dentro da cavidade, ou eu vejo endométrio com características folicular e tem líquido em fundo de saco. A grande maioria das pacientes que menstruam tem líquido em fundo de saco, certo? Então isso é típico de endométrio menstrual. Agora, qual a hipótese? Paciente com 46 anos. Pólipo, né? Pode corresponder a um pólipo. Sempre tomar um cuidado para que a gente não caia no cavalo. Se eu tiver todo o endométrio luteinizado, a imagem vai ser igual a de um pólipo. Eu não vejo um pólipo. Certo? DIU. Vamos falar um pouquinho de DIU, né? Se vocês forem pegar o livro do pastor, ele fala que tem que ter uma distância de 6 milímetros do fundo da cavidade uterina. Tivemos uma época que mediu o DIU do fundo do útero, 20 milímetros, mais ou menos 2. Nós usamos 10. A ISUOP recomenda que não se fala mais DIU normo posicionado. É DIU in situ, mais nada. Eu não sei se a haste desse DIU ela está perfurando o miométrio. Então nós colocamos DIU in situ. E mais, o DIU pode se movimentar dentro do útero. Isso não é incomum. Hoje, nós somos os representantes da Bayer de fazer treinamento pessoal para colocar o Mirena. E nós estamos aproveitando isso para fazer um trabalho, porque o Mirena não é fácil de ser visualizado. Estamos fazendo um trabalho da reprodutibilidade no 2D e no 3D. No 3D é maravilhoso, certo? Então nós estamos colocando agora, não colocamos mais DIU normo posicionado, DIU in situ. O DIU não está in situ quando ele entra no colo uterino. Só isso que a ISUOG recomenda. E a nossa tendência, então o Ranulfo estava dizendo, nós temos que realmente usar um protocolo. Eu acho que abraçar o protocolo da ISUOG é fundamental, Ranulfo, certo? Lógico. Ele não pode estar no colo, que geralmente vem cólica menstrual, tem certo desconforto. Aqui, qual a hipótese? É transetal, só que está feito invertida a imagem. O que tem isso aqui? Esse aqui tudo é ovário. Corpo lúteo. Certo? E agora? Parece uma imagem como essa. O que eu suspeito no anexo de uma paciente? Hidrossalpingos. Olha o trabéculo, né? O formato alongado no hidrossalpingos. E agora? Ou um cisto hemorrágico, né? Fica difícil. Por isso que recomenda que as pacientes, quando vão fazer exame, o primeiro exame em ultrassom e infertilidade deve ser feito em torno do 10º ao 12º dia do ciclo. Por quê? É o seu primeiro exame, só para uma avaliação geral da genitália da paciente. Depois tem um exame específico, porque para evitar que a paciente menstruou e aí fica um cisto hemorrágico que pode confundir com endometrioma. Por outro lado, nós temos a possibilidade de ver um folículo dominante, que é entre o 10º e 12º dia do ciclo. E por último, a mulher tem uma mucorreia abundante, todo o canal endocervical fica dilatado e é possível ver pólipo, sinépia, atresia do canal endocervical. Então, é recomendado entre o 10º e 12º dia do ciclo. Mulheres com distúrbio menstrual, sempre entre o 3º e 5º dia pós-menstrual, que é o melhor período para avaliar ovário policístico. Mas vocês viram na aula que eu dei que 25% das mulheres com ovário policístico não têm a síndrome do ovário policístico.
Só que o nome da síndrome, que é síndrome do ovário policístico, induz que a ultrassonografia tem um papel relevante. Não tem. Essa é uma síndrome metabólica, não é uma síndrome morfológica, que é o que o ultrassom pode dar informação para nós. Esse ovário aqui, que pode ser isso? Pelo iota, o que nós falaríamos? Cístico, multicístico, cístico sólido, multicístico sólido e não classificado. O que vocês falariam? Multicístico sólido, né? Uma paciente com multicístico sólido, vamos pensar no neoplasia, né? De acordo com o iota. Agora, qual a hipótese diagnóstica? Dermoide. Olha aí, ó. Essa é a única hora que quase que nós podemos dizer com certeza que é um cistodermoide. Mas cistodermoide também pode malignizar. Imagem que pode corresponder ao cistodermoide. Muito cuidado com o diagnóstico patológico. Nós não somos patologistas, mas nós temos que induzir o nosso clínico na provável imagem que nós estamos vendo. Tem? Ah, sim, isso é fundamental. E agora, esse caso específico dessa paciente de 40 anos, quando eu fui examinador do Pastore na livre docência dele, que ele fez em 2004, nós éramos obrigados a levar 2 casos clínicos, certo? E eu levei esse caso, que esse é um caso que eu vivi, eu operei essa paciente. E essa paciente, ela procurou o serviço, era uma paciente de 40 anos, com metrorragia, e ela chegou com um útero que chegava até o apendicifoide. Certo? Essa paciente, inclusive, não só ultrassom eu fiz, como eu fiz também uma tomografia dela. E essa é a imagem ecográfica. O que é que vocês estão vendo aí? Qual a hipótese diagnóstica? Endométrio está espessado. Hein? Endométrio está espessado. Então, veja, você foi bem em cima. Isso aqui é um mioma liquefeito, certo? Esse é um mioma liquefeito, certo? Ela tinha uma miomatose enorme, mas a causa do sangramento dela você matou. Ela tinha um endométrio heterogêneo e espessado. Ela tinha uma hiperplasia endometrial. Então, o sangramento dela não vinha do mioma que chegava até o apendicifoide. Vinha do quê? Vinha de um endométrio hiperplásico, certo? Então, um endométrio que chamava atenção. E agora, paciente no período ovulatório, no período periovulatório, encontra uma imagem dessa, no colo uterino. Cólico. Então, quando vocês fazem o exame no período periovulatório, o canal endocervical fica todo dilatado. É quando ela tem aquela mucorreia exuberante. Então, é possível ver patologias endocervicais, né? Por isso que deu para ver essa imagem que pode corresponder a um pólipo. E o que é isso? Cisto de Naboth, né? Cisto de Naboth, né? São imagens, e eles mostram 10 ou 15 casos para cada um que vai fazer a prova. E agora, olha, essa paciente tem 23 semanas. Ela tem o orifício externo aberto para quantos milímetros aqui? 10 milímetros, certo? E aqui ela tem o orifício aberto mais do que 10. Aqui está a escala de 10 milímetros, tem quase 4 milímetros. Qual a situação desse caso e a situação desse caso? Tem? Então, olha, a insuficiência cervical é considerada quando a gravidez está abaixo de 20 semanas. Acima de 20 semanas, não existe mais aborto. Todos os trabalhos que tentaram corrigir a incompetência cervical com ciclagem, a medicina de evidência mostrou que não teve nenhum resultado. Então, nesse caso, o que eu tenho que avaliar aqui é o comprimento do colo uterino e não a abertura do orifício interno. Tanto esse caso quanto esse caso é um risco de parto preterno, porque tem um colo curto, certo? Como nós consideramos a incompetência cervical?
quando a abertura do canal endocervical é maior do que 20 milímetros, ou quando é menor do que 20 milímetros, mas tem uma invaginação da bolsa das águas. Aí nós consideramos em gravidez abaixo de 20 semanas. Bom, acabou meus casos, hein?